Fala pessoal, e aí, tudo bem? Então, bem-vindos a mais uma videoaula de Java para iniciantes. E hoje, nessa aula, nós vamos falar de palavras reservadas. Eu vou dar mais um bônusinho aqui para vocês no final da aula, tá certo? Bom, palavras reservadas são essas palavrinhas aqui, ó, que estão coloridas, como por exemplo package, public, static, class, void, int, out, esse system, println, isso aqui tudo são palavras reservadas da linguagem Java, tá certo? Essas palavras reservadas nós não podemos usar. Então, por exemplo, se aqui no lugar de idade eu quisesse colocar, por exemplo, class, notem que vai dar um erro, tá certo? Agora, se eu, por exemplo, colocasse aqui um int public como nome, vai dar erro, tá vendo? Então, essas linguagens nós não podemos usar, tá certo? Elas são reservadas da linguagem Java. Mas nós não precisamos ficar decorando essas palavras aqui, tá certo? Com o tempo nós vamos aprendendo quais são essas palavras e com o decorrer assim vai ficar tudo mais tranquilo pra gente, já vai ficar no automático, ninguém vai ter que ficar preocupado em saber se usou ou não, tá certo? Principalmente agora nessas videoaulas nós vamos estar usando palavras em português, aí mesmo que vai ficar mais fácil, tá certo? Existem em torno, atualmente, né? Não sei se com o tempo vão atualizar e vai mudar isso, mas atualmente existem em torno de 50 palavras reservadas. Caso você queira saber quais são essas palavras, é só você dar uma pesquisada lá no Google, tá certo? Bom, foi basicamente isso de palavras reservadas, tá certo? São essas palavras que estão coloridas. Então, por exemplo, se você está programando e no meio de declarar uma variável ou for escrever alguma coisa e o que você escreveu ficou rosa ou ficou azul ou ficou de qualquer outra cor, as cores mudam de acordo com a ideia que você está usando, tá certo? Mas tem que saber que quando ela muda de cor é porque é uma palavra reservada. E se você perceber que ela mudou de cor, aí você já fica ligado porque ela muito provavelmente é uma palavra reservada, tá certo? E bom, no bônus que eu vou dar para vocês é sobre quebra de linha, tá certo? O que são quebras de linhas? Por exemplo, se eu compilar isso aqui, notem que eu tenho, opa, deixa eu dar um espacinho aqui, né? Deixa eu compilar aqui. Ó, eu vou botar aqui mais um system.out. Vou botar, olá, pessoal. Se eu executar, notem que eu tenho 20 anos e olá pessoal estão em linhas diferentes, tá certo? Agora se eu pegar esse ln daqui e retirar, ó, notem que não vai dar erro, tá certo? Porque existe tanto o print quanto o println. Agora se eu executar, notem que eu tenho 20 anos e olá pessoal ficou na mesma linha. Por quê? Porque esse ln de print, do println, ele indica que é para quebrar uma linha, para pular para uma linha nova, tá certo? Então se eu botar o ln aqui e executar, notem que ele pulou uma linha. Agora, por exemplo, se você quiser que eu tenho fique em outra linha e idade e anos fiquem numa linha diferente, dá para fazer isso, tá certo? Para fazer isso é só usar o comandozinho /n. É essa barra invertida aqui, tá certo? A barra invertida n. Agora, se nós executarmos, notem que, deixa eu subir aqui um pouquinho, eu tenho, ficou em uma linha, 20 anos ficou em outra e olá pessoal ficou em outra. Eu posso usar esse comando
no meio de uma palavra, também, por exemplo, deixa eu botar aqui, barra N. Se nós executarmos, notem que eu tenho, porque tá o barra N aqui, 20 anos, olá pessoa, deu barra N, o AL fica em outra linha, Bom pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Novamente, se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma sugestão, pode deixar aí no comentário, tá certo? Que eu vou estar lendo e tentando ajudar vocês, tá certo? Não esqueçam de me seguir no Twitter, que lá eu vou estar postando coisas, novidades, tá certo? Então pessoal, por hoje é só, nos vemos em breve, até mais.